Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, Trocando de Lugar. Um discípulo queria largar tudo para viver uma vida mais espiritual, mas alegava que a família o amava demais para deixá-lo ir. Amor? Questionou seu guru. Isso não é absolutamente amor. Ouça. E revelou ao discípulo um segredo de yoga, pelo qual ele poderia fingir estar morto. No dia seguinte, o homem estava morto por todas as aparências exteriores e em sua casa ressoava o choro e o lamento da família. Nesse instante, o guru apareceu e disse à lacrimosa família que ele tinha o poder de trazer seu amado parente de volta à vida, se pudesse encontrar alguém que morresse em seu lugar. Algum voluntário? Perguntou o guru a todos os presentes. Para o espanto do defunto, cada membro da família começou a enumerar razões porque era necessário conservar a sua própria vida. Sua mulher resumiu os sentimentos de todos com as seguintes palavras: não há realmente necessidade de ninguém tomar o lugar dele, mestre. Nós nos arranjamos sem ele. Eu acho um pouco extremo, né? Um tipo de comparação como essa, dar a vida por alguém, isso não significa amor, né? Sei lá, eu achei o texto um pouco extremo. Mesmo que fosse apenas simbólico, que não fosse totalmente verdade, eu acho aqueles romances, né, tipo Romeu e Julieta, que um se mata daqui, outro se mata dali por amor. Eu não acredito nesse amor, que as pessoas se matariam, se colocariam em risco por conta de outro. Existem inúmeras histórias que falam do amor de mãe, que enfrenta jacaré para salvar a vida do filho, que enfrenta ladrão, que enfrenta a morte. Mas eu acredito que seja uma simbologia do amor verdadeiro, puro, e não na própria realidade, porque o ser humano, na sua realidade, ele tem o instinto de preservação, ele tem o instinto de sobrevivência. Nós somos, no nosso íntimo, ainda seres animais, nós estamos na forma humana, né? Mas nós temos esse instinto animal de preservação, que muitas das vezes quando alguém ataca, a gente também não ataca, contra-ataca, né? Para poder se defender, nós temos esse instinto. Então, se colocar no lugar do outro, em termos de morte, para provar que eu amo, eu acho meio, né, extremo. Mas vamos lá, vamos tentar levar isso da melhor maneira para a gente aprender alguma coisa com a história. Para reconhecer o amor das pessoas, né? Olha que eu já não concordo com o texto dele ter que largar a família, né? O mestre coloca assim que um discípulo queria largar tudo para viver uma vida mais espiritual, largar tudo para viver uma vida espiritual. Eu quero saber onde que está escrito isso, que nós devemos largar tudo para evoluir espiritualmente. Então, o texto, para mim, pelo menos, já não faz sentido começando daí. Porque se Deus nos colocou para conviver com pessoas, foi justamente porque só através da convivência que nós podemos evoluir espiritualmente, através da troca de experiências e conhecimento. Então, uma pessoa sozinha, isolada, no mosteiro, numa ilha, numa casa, ela tem condições de ser autodidata e aprender alguma coisa, de ler, estudar? Sim, mas nada melhor do que a convivência para colocar em prática a sua teoria. Não adianta nada ter tanta bagagem no conhecimento e não colocar em prática. Então, ou seja, o conhecimento não foi realmente adquirido. Você só está agregando um monte de ideias a qual você não pratica, então você não sabe se isso realmente houve um conhecimento, um aprendizado, melhor dizendo, né? Ou não. Para você ter um aprendizado, você tem que colocar em prática. Para colocar em prática, você precisa da boa convivência. A boa convivência se deve também ao conhecimento que você adquire. Então, uma coisa leva a outra. Não dá para você viver sozinho, ter conhecimento e você aprender sozinho. Eu, pelo menos, não acredito nessa hipótese, né? Tem algumas religiões mais espiritualistas que colocam pessoas mais isoladas. Antigamente a gente tinha os monastérios, eu acho que é esse o nome, né? Mosteiros, monastérios, não sei, algo assim.
onde viviam enclausulados, né? Tanto o sacerdote, pessoas assim religiosas, existem na parte budista também, alguma coisa assim referente, né, a ficar preso num determinado lugar para ficar lá só fazendo as suas orações e aprendendo suas lições na teoria. Mas aí a pessoa fica isolada, não coloca em prática. Eu volto a repetir, vou ficar até repetitiva, né? Aonde que está o aprendizado? Porque você ler e aprender e colocar só para dentro de você está enchendo o teu pote. Aí você precisa esvaziar esse pote para você aprender mais. E tem que ter essa relação com o mundo lá fora. Então, se o cara tá pensando em largar a família dele para viver uma vida espiritual, ele já tá sendo egoísta para começo de história, não é? Eu, pelo menos, vejo por esse lado. E aí, chegar na família numa forma extremista e falar assim: olha, quem é que daria a vida por ele? Quem é que ficaria morto no lugar dele? E eu não gostaria que alguém fizesse esse tipo de brincadeira no dia que eu estivesse partindo dessa para melhor, não. Porque eu não quero que ninguém vá no meu lugar. Eu acho que quando é chamado, né, eu até brinco, que eu não posso levantar muito a mão não, né, para espreguiçar, porque Deus vai puxar. E eu não quero que alguém fale assim: ai, ela era tão boa que eu morreria por ela. Deus me livre, carregar isso nas minhas costas, a morte de uma pessoa porque ela me ama demais. Isso não é amor, é obsessão. Então, o texto, para mim, ele tá todo, né, tá difícil de tirar uma moral assim para trabalhar a moral do próprio texto, a não ser que eu faça a antimoral dele. Tá mais para fazer críticas em relação ao texto do que a ganhar algum conhecimento e colocar em prática através dele. Realmente é um texto que foi infeliz no meu modo de pensar enquanto educadora, enquanto pessoa. Eu não utilizaria um texto desse para levar uma moral às crianças, a não ser que fosse para detonar o texto. Se eu ficar falando, o autor vai ficar até com raiva de mim aqui, porque realmente hoje eu não vi assim no texto uma lição que fosse boa para a gente carregar, a não ser críticas. Hoje eu estou, né? Não sei se é o meu espírito de hoje que está crítico ou o texto, mas aí eu deixo a critério de vocês. O que vocês acham? Acham que a pessoa deve abandonar tudo e todos para viver sozinho? Para ganhar o lado espiritual? Vocês acham que tá certo esse tipo de contexto, onde para saber se alguém me ama, eu devo perguntar a ela se ela morreria no meu lugar? O que vocês acham?